Não há ressurreição sem cruz. Esse é um dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Aliás, essa é uma realidade que Jesus viveu. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, o evento mais importante da fé cristã. Mais importante do que o próprio Natal. Porque o Natal ele faz menção ao nascimento de Jesus. E Jesus ele só é reconhecido como Filho de Deus por causa da Páscoa. Porque nascer todos nasceram. Agora, morrer e ressuscitar, vencer a morte e viver para sempre, apenas Jesus. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa data tão especial para a fé cristã, que começa nessa sexta-feira com a sexta que faz menção à morte, à entrega voluntária de Cristo. Porque a entrega de Jesus na cruz, ela não foi uma entrega obrigatória, foi voluntária. Jesus ele não foi levado à cruz, Jesus ele caminhou até a cruz. Alguns dias antes, Jesus ele tem uma conversa com os discípulos e ele diz claramente para os discípulos que é necessário que ele passe por diversas circunstâncias e que ele morra, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quando Pedro, em algum momento que Jesus estava falando sobre esse assunto, ouve essas palavras, Pedro diz: Senhor, eu não vou deixar com que isso aconteça. E Jesus, quando ele vê Pedro tomando esse posicionamento, Jesus diz: olha Pedro, eu só quero dizer uma coisa para você, afasta-te de mim, Satanás. Porque o desejo de impedir Jesus de alcançar o ápice da salvação é do próprio diabo. E quando Pedro ele sugere se colocar entre Jesus e a cruz, Jesus ele coloca Pedro na condição dele, dizendo que este é um propósito divino para a vida dele. Ele precisa passar por esse processo, ele precisa alcançar a cruz, porque é na cruz que ele vai derramar o seu sangue em favor de toda a humanidade, é na cruz que ele vai oferecer a possibilidade da redenção, da justificação a toda a criatura. No Antigo Testamento, Deus ordenou para que houvesse a justificação dos pecados, para que houvesse a renovação, uma nova vida, houvesse também a morte, o sacrifício de um cordeiro. Então o pai da família, o chefe da casa, deveria ir lá sacrificar um cordeiro perfeito para que o sangue desse cordeiro representasse o sangue da própria família, e por causa desse sangue, Deus ele não consumisse a família, mas Deus perdoasse e oferecesse a sua graça a essa família. Assim o sacerdote também ele era convidado a oferecer sacrifício de um cordeiro santo em favor do povo de Israel. E assim aconteceu. O sacrifício exigia o cordeiro perfeito. E hoje, sexta-feira, nós celebramos o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Ele é o próprio sacrifício. E Jesus ele não é um sacrifício levado à cruz, mas ele é um sacrifício que voluntariamente foi à cruz. Ele sabia que o seu propósito era esse. Ele sabia que para o povo viver uma situação melhor, para que as pessoas pudessem ter esperança, para que as pessoas pudessem alcançar a salvação, era necessário que o sangue dele fosse derramado. Para que o ser humano pudesse voltar a ter comunhão com Deus, era necessário que ele justificasse esse povo a partir do seu sangue derramado. Então Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é imolado, o seu sangue é derramado para a propiciação dos nossos pecados. E eu quero convidar você a refletir muito nisso, porque o nosso ato deve ser um ato de fé em Jesus Cristo. Nós precisamos crer naquilo que Jesus fez. Nós precisamos desfrutar dessa fé, porque é nessa fé que nós encontramos a remissão dos nossos pecados. É em Cristo Jesus, é nessa fé de que Jesus morreu na cruz no meu lugar, que eu sou justificado dos meus erros e dos meus pecados. Não é o que você come ou o que você deixa de comer. Porque você pode até deixar de comer algumas coisas em lembrança de Jesus, do seu sacrifício, mas se o seu coração não estiver nele do dia a dia, se a sua vida estiver ao prazer dos seus desejos, a serviço dos seus desejos, e você chegar nesse momento e apenas deixar de comer alguma coisa, isso não significa nada. Mas isso pode ser uma bênção para a sua vida se você tiver uma comunhão com Deus o ano todo.
comunhão com Deus deve acontecer no dia a dia. A fé deve ser experimentada e colocada em prática no dia a dia. E eu quero convidar hoje você a viver uma vida de fé constante em Cristo Jesus. Eu quero convidar hoje, se você não tem vivenciado essa caminhada, a decidir por Cristo, a decidir investir na sua vida espiritual, a decidir pela fé hoje e começar uma caminhada relevante na sua vida. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Portanto, faça aquilo que um dia o apóstolo Paulo se propôs a fazer. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É tempo de viver uma nova vida. É tempo de olhar para a cruz, olhar para o ato salvífico de Jesus por amor. Esse é um ato de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma entrega. Esse é um ato de amor, porque nós precisamos de Cristo. Num momento como esse que nós vivenciamos, nós precisamos de Cristo. Esse momento em que tantas pessoas sofrem com a morte, nós precisamos lembrar da morte de alguém, da morte que traz vida. Porque a morte de Jesus me lembra uma coisa. Quando a minha vida aqui na terra acabar, a vida eterna vai continuar. Quando os meus dias aqui terminarem, eu estarei com Ele para todo sempre. Portanto, a morte não é o fim. A morte nessa terra não é o fim. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, a morte é só a concretização de algo muito maior. E é por isso que crente, quando vai em velório, ele canta aquela canção: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E quando enfim chegar a morte, chegar o dia em que a morte enfrentarei, então eu terei vitória, porque eu verei na glória o meu Jesus que vivo está. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não tenha medo da morte, porque alguém morreu para que nós tivéssemos vida. Que Deus nos abençoe. Uma feliz Páscoa a todos vocês.